Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, vou passar rapidinho aqui para falar com vocês sobre os assuntos que estarão presentes na nossa atividade de avaliação de aprendizagem, tá? Então, vai ser uma avaliação breve, vai ser uma avaliação simples, né? Já que a gente está se conhecendo há pouco tempo. Mas eu gostaria de trazer alguns assuntos para a gente só rever rapidamente e eu situar vocês em como vocês devem estudar para fazer essa avaliação. Então vamos lá. O que é que vai cair nessa avaliação? A vinda da família real para o Brasil, né? O que é que acontece para que a família real, né, a corte, venha para o Brasil? Então, nós precisamos entender esse evento do ponto de vista global. O que está acontecendo no mundo? E o que é que significa a vinda da família real para o Brasil? Porque aí nós entramos no nosso segundo assunto, que é o período joanino, né? Ou seja, é o período em que Dom João VI começa a empreender as suas políticas que vai beneficiar o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. Seguindo, né, exatamente por esses benefícios, por essas reformas que serão feitas no Rio de Janeiro e por essa atenção especial que Dom João vai dar ao Rio, né, àquela região do Brasil, vai haver a Revolução Pernambucana, né, que vai ser um momento de crise em que os nordestinos, os fazendeiros vão viver, vão passar, tanto em função de uma forte seca, das dificuldades climáticas que o Nordeste vai ver naquele momento, como também a sensação de abandono que eles vão sentir em relação ao poder real, tá? E por fim, né, todos os motivos, os acontecimentos que vão ser gerados ali e que vai pôr o governo em uma crise, né? Então nós vamos haver uma crise portuguesa que vai ser desde a insatisfação dos brasileiros em relação a essas políticas de Dom João, mas também a chamada, né, que Portugal faz, que a corte, que a elite portuguesa faz para o retorno da família real, da família real para Portugal, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos ver. Então, vamos começar pela vinda da corte para o Brasil. Gente, em qual contexto isso ocorre? Vamos lembrar o que é que está acontecendo no mundo, né? Mundo pós-Revolução Francesa, momento em que Napoleão Bonaparte sobe ao poder. E aí Napoleão começa uma política imperialista, né? Ele começa a expandir os seus territórios e os seus domínios. E aí ele já tinha conquistado boa parte da Europa, ele já estava na Espanha, fazendo as suas conquistas né, imperializando e dominando algumas partes da Europa. Isso em função de quê, gente? Como é que acontece esse avanço da França? Porque Napoleão decreta o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É a proibição dos países de realizarem atividades comerciais com a Inglaterra. Isso era uma maneira de enfraquecer. Qual era a estratégia da França, que era a principal rival da Inglaterra? Enfraquecer a sua economia. Então ele declara a partir do pacto que qualquer nação que negociar com a Inglaterra estará então entrando em conflito com a França. E Portugal já tinha relações comerciais estabelecidas, inclusive o endividamento em relação à coroa inglesa, e ignora o pacto. Né? Exatamente aí, Napoleão ameaça seguir, avançar em direção a Portugal, e aí a Inglaterra escolta a família real, escolta a corte até o Brasil, né? Como uma estratégia de Dom João para manter a coroa e para garantir que a França, que tinha um exército forte, não tomasse Portugal. Tá? Então, é nesse contexto que a família real vem para o Brasil. E é exatamente aí que começa o que nós chamamos de período joanino, né? Quando Dom João chega ao Brasil, ele começa a empreender uma série de reformas. Então, a família real chega aqui em 1808 e, a partir daí, eles começam a preparar a cidade do Rio de Janeiro, né? A princípio, a capital brasileira é Salvador, mas a capital muda para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro teria mais condições de abrigar a corte, né? São centenas de pessoas que vieram junto com a família real.
tá? Então, o que é que vai acontecer? Eles vão tentar reproduzir, né, aquele modo de vida que a corte vivia em Portugal. E isso vai necessitar um melhoramento da cidade, na estrutura, das casas, né? Dom João, ele vai criar, por exemplo, escolas, bibliotecas, Academia da Marinha, a imprensa régia, né, que é um canal importante de comunicação entre o príncipe regente e a população. Então, tudo isso vai criar uma efervescência, né, em relação à vida urbana no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. O que é que vai acontecer também? Quais são as medidas que Dom João vai tomar, né? Ele vai flexibilizar o pacto colonial, né? Porque ele vai abrir também os portos para as nações amigas, né? Isso vai fazer com que Portugal perca o monopólio que tem sobre a economia, mas isso vai beneficiar o Brasil em termos de maior flexibilidade em relação à economia também. Ele vai criar uma fábrica de ferro, né? Vai criar as primeiras escolas de medicina. E é esse momento, né, gente, a partir de 1815, quando Dom João decreta e eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? É neste momento que começa o processo de independência do Brasil, né? Porque o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a integrar, então, um Reino Unido. Então, essas são as principais mudanças, né, que vão haver aí nesse período joanino. Além disso, né, sem dúvida a Inglaterra vai se beneficiar bastante das medidas de Dom João, a partir do Tratado de Comércio e da Aliança de Amizade, que são 2 tratados, né, assinados entre Portugal e Inglaterra, que vai beneficiar, então, a venda dos produtos ingleses no Brasil. Bom, então, peço que vocês revejam, né, dê uma olhadinha lá no assunto, veja como é que a gente tratou esse assunto anteriormente, revejam os vídeos, tá? E aí, o que é que vai acontecer, gente? Então, tá acontecendo essas mudanças, essas reformas, Dom João elevou a condição brasileira a Reino Unido, mas aí o que é que tá acontecendo no Nordeste? Crise, né? Em 1816 vai haver uma queda nos preços do açúcar e do algodão, vai haver tanto isso em função das questões climáticas, como também das concorrências que vão surgir, principalmente o açúcar das Antilhas, e aí a população pernambucana começa a sofrer o impacto dessa questão financeira. E vai ser nesse momento, né, que Pernambuco começará a se armar, a reivindicar e a exigir que a corte, né, que o poder imperial comece a olhar também para o Nordeste. E nesse momento vai haver a organização política de um movimento que a gente chama de Revolução Pernambucana ou Revolução de 1817, né? O que é que está na pauta? Está na pauta, uma das pautas da Revolução Pernambucana é exatamente ser um movimento separatista, é um movimento republicano, separatista, né? Eles vão propor uma nova república em função dessa sensação de abandono e a necessidade também de maior liberdade comercial. Então, o que é que como a gente pode chamar e definir a Revolução Pernambucana? Como um movimento nacionalista, separatista e anti-absolutista. Por que anti-absolutista? Porque não estava na pauta, por exemplo, a libertação dos escravos, né? Isso porque, gente, porque nós estamos falando principalmente da maioria de fazendeiros aqui nesse movimento. E esses fazendeiros, eles utilizavam a mão de obra escrava. Além disso, né, esse movimento, ele é liberal e é republicano. Ele é republicano porque ele tenta instaurar uma república
em Pernambuco, e não só em Pernambuco, tá, gente? O movimento da Revolução Pernambucana, ele se estende por boa parte dos estados nordestinos, né? Então, Paraíba, Rio Grande do Norte, tá? Ceará. E ele é liberal, né? Porque ele está pensando aí as modificações e principalmente a maior liberdade de comércio, né? E a pouca intervenção ou nenhuma intervenção real. É tanto que eles estão propondo uma república que se baseie nos princípios do liberalismo econômico, tá? Bom, contudo, apesar de todas essas pretensões, né, essa revolução ela não vai propor mudanças do ponto de vista estrutural da sociedade. Desculpem, por que não? Porque ela não pretendia mudar as estruturas sociais que o Brasil estava vivendo. Então, nós iríamos continuar tendo um país, né, sei lá, uma república pernambucana ali com aqueles outros estados nordestinos, mas que continuaria a ser escravista, né, que continuaria a ser com classes muito bem repartidas e definidas. Então, ela não pretende fazer uma reforma do ponto de vista da estrutura social de Pernambuco, no caso dessa nova república, né, consequentemente do Brasil. Bom, esse contexto, né, então aí o que é que vai ocorrer? A Portugal e o poder português, a coroa, o Reino Unido vai começar a sofrer os efeitos das crises. Crise interna, que são essas revoltas que vão acontecer no Brasil pela insatisfação com as políticas de Dom João. Crise externa, tá? E que crise externa é essa? A coroa vai sofrer desde quando se instalou no Brasil, né? E desde que elevou o Brasil, por exemplo, às condições de Reino Unido. Os acordos com a Inglaterra também, que foram acordos de dependência, política e econômica, também vão trazer prejuízos para Dom João, né? E uma questão central aí dentro dessa crise é que Dom João ele se recusava a voltar para Portugal. Só que a elite portuguesa, né, ela reivindicava, exigia que o Brasil voltasse. E esse retorno, né, a Portugal da família real tinha duas questões aí centrais. Uma delas o retorno a Portugal iria exigir uma postura de Dom João em relação ao Brasil. E aí, consequentemente, a emancipação do Brasil, né, a independência do Brasil estava em jogo aí. E os portugueses, obviamente, não queriam, né? Não queria que o Brasil se tornasse independente. E uma das reivindicações deles era que o Brasil